Será que a América ainda consegue derrotar seus inimigos? O Irã vem travando uma guerra contra os Estados Unidos há 47 anos, ameaçando o Ocidente e seus vizinhos com mísseis terroristas e seu contínuo projeto de desenvolvimento de armas nucleares. Mas há quem argumente que a maior potência do mundo está impotente para derrotar o Irã e seus grupos terroristas por procuração, porque os americanos não toleram as consequências do aumento do preço do petróleo ou mesmo baixas mínimas. A seguir, no Think Twice, nós analisamos a guerra contra o Irã e o esforço para impedir o presidente Donald Trump de defender os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio com Jonathan Schanzer, da Fundação para a Defesa das Democracias. Olá, e bem-vindo ao Think Twice. Existem 3 perguntas que os Estados Unidos enfrentam ao considerar uma situação em que o Irã continua resistindo aos esforços para forçá-lo a desistir de seu programa nuclear, assim como seus mísseis e o apoio estatal ao terrorismo. Uma delas é se o presidente Donald Trump pretende continuar a luta contra o Irã, apesar dos custos políticos e diplomáticos da campanha que ele iniciou com Israel em 28 de fevereiro. Outra dúvida é se ele realmente crê que a diplomacia pode atingir seus objetivos no Oriente Médio, ou se ele entende isso. Atores párias, como o regime islamista em Teherã e seus grupos terroristas por procuração, nunca vão desistir de sua guerra contra o Ocidente, os Estados Unidos e Israel, e não podem ser persuadidos ou subornados a fazer isso. E o terceiro é se é sequer possível para os Estados Unidos prevalecerem em um conflito desse tipo contra um inimigo assim, onde podem usar táticas de guerra assimétrica para causar mais sofrimento aos Estados Unidos, independentemente do dano causado a eles. Para responder a essas perguntas e analisar a situação no Oriente Médio, temos o prazer de receber novamente o diretor executivo de uma das fontes mais valiosas sobre este e outros temas. Jonathan Schanzer é o diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias. Ele foi analista de financiamento ao terrorismo no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ele escreveu extensivamente sobre o Oriente Médio e a segurança nacional dos Estados Unidos, e é o apresentador do FDD Morning Brief, assim como costuma aparecer na televisão. Seu livro mais recente foi Gaza Conflict 2021, Hamas, Israel and 11 Days of War. Seus outros livros são O Estado de Fracasso, de 2013, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas e a Desconstrução do Estado Palestino. O livro de 2008, Hamas vs Fatah, A Luta pela Palestina, e o, de 2004, Os Exércitos da Al-Qaeda, Grupos Afiliados no Oriente Médio e a Próxima Geração do Terror. Jonathan Schanzer, seja bem-vindo de volta ao Think Twice. Obrigado, Jonathan. É bom estar com você. Jonathan, obrigado por estar conosco hoje. Quero começar com o que considero a principal questão dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Os custos políticos e diplomáticos de travar guerra contra um inimigo genuíno dos Estados Unidos, que tem travado guerra contra o país há quase meio século, ou seja, o Irã, são altos demais, até mesmo para alguém como o presidente Donald Trump tentar continuar a derrotá-los. A resposta é sim, mas acho que os motivos dessas dificuldades precisam ser analisados aqui. O que mais me chamou a atenção nos últimos meses foram as limitações que os Estados Unidos têm enfrentado para combater esse regime. Do ponto de vista estritamente militar, o que quero dizer com isso é a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, a ordem internacional baseada em regras que criamos após a Segunda Guerra Mundial para tentar evitar guerras catastróficas no futuro. Essas regras parecem estar atando as mãos dos Estados Unidos, e não acho que isso seja simplesmente resultado desta guerra. Se você olhar para todas as guerras que travamos desde a Segunda Guerra Mundial,
Nenhuma delas realmente resultou em uma vitória absoluta. Na verdade, não vimos nenhum país se render aos Estados Unidos desde os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Então, em outras palavras, o que fazemos é lutar contra potências menores até um empate, baseado no fato de que não conseguimos impor mais punição e forçá-los a se render. Nossas regras nos colocaram nessa situação. Agora, além disso, acho que também temos, talvez como resultado das últimas guerras, que não foram exatamente bem-sucedidas. Pensamos no Iraque ou no Afeganistão, e nos medos que temos sobre mudança de regime. Isso virou um termo mal visto em Washington. Não deveríamos fazer isso, certo? Então, quando chegamos perto de falar sobre derrubar esse regime, você ouve gritos de desaprovação tanto da esquerda quanto da direita e isolacionistas de todo o espectro político. Parte disso é, claro, a ressaca do Iraque. Isso mesmo. Mas o que é tão interessante aqui, e acho que é realmente importante destacar, é que um dos motivos pelos quais nos encontramos em um atoleiro no Iraque foi porque os iranianos haviam criado milícias para nos atacar, tornando inaceitável continuarmos lá. Desperdiçamos sangue e recursos no Iraque, além do Afeganistão, onde os iranianos também lutavam contra nós. Então, aqui temos a oportunidade de destruir o regime que nos atolou nesses dois lugares, causando esses dois atoleiros. Mesmo assim, opositores da guerra continuam citando esses atoleiros como razões para não lutarmos. Obrigado por sintonizar o Think Twice. Seja você nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast, ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube do JNS. Por favor, curta ou se inscreva no JNS. Clique no sino para receber notificações e nos avalie positivamente. Além do Think Twice, há o podcast Jonathan Tobin Daily, onde compartilho mais notícias e análises sobre as questões mais importantes de hoje. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim, Esse é um ponto muito pertinente, então sou obrigado a perguntar. Há algo de errado com o mundo, com as regras, então? Quer dizer, obviamente, você sabe, a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, você sabe, foi algo que o Ocidente queria, precisava e conquistou muitas coisas. E não menos importante, você sabe, a reconstrução da Europa e o fim das guerras civis europeias, que foram as duas guerras mundiais. Talvez sejam vistas dessa forma por alguns. Muitas outras coisas, mas precisamos tentar. Já é hora de corrigir, alterar essas regras. Ou estamos simplesmente presos a elas? bem, veja, eu acho que de muitas maneiras vai ser muito difícil removê-las. E eu realmente acho que muita coisa foi conquistada com isso, sabe? Com essa ordem mundial baseada em regras. Quero dizer, se você pensar no século americano, como chamamos, e na riqueza, na prosperidade, na educação, na saúde, na segurança alimentar, todas essas coisas que eu acho que essa era produziu, eu tenho dificuldade em encontrar um paralelo na história em que um país tenha feito tanto para apoiar o resto do mundo. Mas, ao mesmo tempo, acho que estamos entrando em uma nova era. Isso tem sido, acho que todos podemos reconhecer, isso tem sido. Os últimos 6 anos foram apenas 6 anos de total tumulto. Você sabe, desde a Covid até a invasão russa da Ucrânia, ao 7 de outubro, há 2 guerras com o Irã. E agora, o advento da IA, que ameaça virar tudo de cabeça para baixo. Isso, eu acho, levanta a questão de se devemos reexaminar. Agora, quando eu olho para a Europa, por exemplo, eu vejo países como a Alemanha, que nós pedimos para não lutar. Nós literalmente pedimos. E os franceses e muitos outros países na Europa, eu acho que eles esperavam que nós carregássemos esse fardo. Isso não é mais o caso. Então, na verdade, já estamos falando sobre subverter a ordem mundial que nós criamos, de certa forma. Agora, realmente penso nas regras da própria guerra. E é aqui, eu acho, onde, sabe, eu posso imaginar que isso seria muito controverso. Estamos vendo os Estados Unidos lutando para evitar enviar tropas ao Irã. Não querem se envolver. Nossas tropas presas no atoleiro lá, mas não temos as armas para destruir as cidades de mísseis que os iranianos cultivaram. Pickaxe Mountain, que pode ser a próxima grande instalação nuclear. Isso não pode ser atingido com armas tradicionais, e isso nos deixa com apenas uma opção,
que é ou recuar ou lançar uma bomba nuclear tática. Parece que temos um problema aqui, certo? Se estamos de mãos atadas, somos a potência mais forte e temos a justiça do nosso lado. Mas mesmo assim, não podemos tomar a ação necessária para vencer com base nas regras que nós mesmos criamos. Talvez seja a hora de revisá-las. Sim, eu acho que sim. Agora, neste momento, nós não sabemos ao certo o que o presidente Trump fará em seguida. Eu também não tenho certeza se ele sabe. Mas eu acho que uma pergunta tão importante quanto essa é se ele realmente acredita nisso. Se o Irã ou seus grupos terroristas aliados no Líbano e em Gaza realmente podem ser persuadidos ou subornados, como as administrações Obama e Biden achavam que era possível, ou como alguns em sua administração, como seu enviado Seb Witkoff, o conselheiro e genro Jared Kushner, e possivelmente o vice-presidente J.D. Vance, podem concordar com a abordagem de Obama e Biden. Ou como ele disse de forma mais sensata em alguns momentos, pelo menos em algumas ocasiões, que essa crença é totalmente fantasiosa. O que está acontecendo aí? Bem, sabe, eu acho que... Deixe-me começar dizendo o que eu acho. As ideologias do Irã e de seus grupos aliados, desse regime e de seus grupos aliados, também fazem parte do mesmo nó que estamos tentando desfazer. No que diz respeito à ordem mundial baseada em regras, quando você está lidando com países ou grupos terroristas que buscam o martírio, não há derrota em um nível racional. Em outras palavras, eles podem ter seus exércitos destruídos, mas ainda assim continuam lutando. E é exatamente isso que temos visto ao longo dos anos. Existe uma tenacidade, uma recusa em recuar. Alguns podem achar admirável, mas isso certamente não favorece a paz na região, quando se é derrotado, sabe? Esperam que você reconheça isso. Mas não é o que ocorre com esses jihadistas. E isso continua sendo um grande problema. Eu acho que tentar fazer com que os iranianos, em particular, concordem com uma rendição parece realmente uma ideia fantasiosa. Simplesmente não é algo viável. Eles ainda podem ser derrotados ou destruídos e enfraquecidos ainda mais pelo poder militar. Junto com o isolamento diplomático, guerra econômica e outras táticas. Quero dizer, nós não nos envolvemos de forma alguma nas guerras psicológicas ou nas operações de informação que eu acho que eles travaram contra nós. Acredito que isso também é um grande problema para nós e faz parte dessa ordem mundial baseada em regras que, como você sabe, ainda nos limita. Sobre as questões do Hezbollah e do Hamas, estou observando um processo em ambos os territórios, em Gaza e no Líbano, onde a pressão política, fomentada em parte pelos Estados Unidos, mas também por meio de instituições multilaterais, o Conselho de Paz, e só olhando para os Estados Unidos e Israel trabalhando com o Líbano, você tem a impressão de que soluções diplomáticas podem ser possíveis. Agora, eu não apostaria nisso. Acho que seria uma aposta perdida, porque sabemos que essas organizações terroristas tendem a lutar até o fim. Mas ambos estão atualmente envolvidos em alguns processos diplomáticos interessantes, que ainda podem levar à sua queda. E um desses processos teve a concordância deles, ao menos em parte. E isso é fascinante de assistir. Sim, eu quero perguntar, vou perguntar um pouco mais tarde individualmente sobre tanto o Hamas quanto o Hezbollah, mas a gente vai voltar a isso. Mas deixe-me aprofundar um pouco mais em algo que já mencionamos. No centro dessas questões está a crença do establishment política externa de que os Estados Unidos não podem vencer um conflito assimétrico contra o Irã. Eles dizem, com certa razão, que a capacidade do Irã de escalar o conflito e infligir dor aos Estados Unidos e seus aliados é muito maior do que o dano que pode ser causado a eles. E eu acho que a questão é, eles estão certos sobre isso? E eu acho que isso é em parte uma questão de vontade. É em parte uma questão das forças políticas pressionando, como se estivéssemos em circunstâncias de guerra, pressionando Trump para desistir da guerra. Mas, no fim, essa é uma questão interessante. A menos que haja alguma mudança nas regras, que, você sabe, o Irã pode simplesmente frustrar os Estados Unidos indefinidamente e esperar que a pressão política derrube quem estiver no poder, neste caso o presidente Trump, e os force a desistir. Você tocou em um ponto importante, e está certo ao dizer que os iranianos encontraram uma forma de pressão.
Precisamos entender como eles conseguiram essa vantagem. Acho que há duas, talvez três explicações que podemos apontar, e vale a pena analisar cada uma delas. A primeira são as munições. Nossas munições defensivas aparentemente atingiram um nível criticamente baixo. Agora, alguns dizem que isso se deve a vazamentos e que não deveríamos comentar. Mas não há nada secreto. De jeito nenhum. Falamos sobre isso há anos, desde o início da guerra na Ucrânia. Exato. E esse é um problema da base industrial de defesa. E quando os iranianos começaram a lançar centenas, milhares de drones, mísseis e foguetes, isso nos forçou a gastar munições defensivas valiosas e até certo ponto preciosas para defender os céus da Arábia Saudita, Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e por aí vai. E continua, sem contar os israelenses, nossas bases e lugares como a Jordânia. Além disso, nossos navios marítimos e embarcações navais foram enviados para toda a região. Tivemos que gastar bastante. E os iranianos, eu acho, começaram a entender que eles tinham mais coisas para lançar contra nós do que nós tínhamos para nos defender. Agora, acho que os israelenses driblaram o sistema um pouco. O domo de ferro funciona contra mísseis balísticos e foguetes de curto alcance. Isso é uma ótima notícia, mas ainda assim, não existe um suprimento infinito desse tipo de coisa. Essas são armas sofisticadas que exigem muito para serem construídas. E estamos falando de minerais de terras raras, de microchips e de coisas que precisam ser usadas. E eles sempre vão estar em falta. A outra coisa que os iranianos fizeram, claro, foi fechar o Estreito de Hormuz. E o que isso fez foi criar uma crise aqui nos Estados Unidos. Isso fez o preço do petróleo disparar e levou à escassez de petróleo em lugares que dependem fortemente do Estreito de Hormuz. Não sofremos muito aqui por sermos produtores independentes de petróleo, mas aliados de outros países foram afetados. E o petróleo é uma commodity, o que significa que o preço é atrelado ao dólar e vai ser o mesmo não importa onde você vá no mundo. Então eles conseguiram fazer tudo isso. E aí, a combinação dessas duas coisas pressionou muito Donald Trump antes das eleições de meio de mandato, e todos nós sabemos disso. Sabemos o cálculo que Donald Trump faz, sabe? Quero dizer, ele se considera o presidente da prosperidade. Ele não quer ver o preço do petróleo subir e quer ser capaz de proteger o militar americano. Eles o pegaram e o deixaram bem de mãos atadas aqui. Estão travando uma guerra assimétrica e têm vantagem sobre nós. Mas isso não significa que será para sempre. Isso significa que eles revidaram agora. E é assim, se você entrar no ringue, você vai levar um soco na cara. Nós levamos um soco na cara. Agora, a questão é, qual é a estratégia que temos enquanto nos ajustamos ao que os iranianos fizeram? Vemos as maneiras como eles ganharam vantagem. Podemos nos ajustar rapidamente e tirar essa vantagem deles, reafirmando nossa posição novamente? Essa é a grande questão. Acho que isso depende muito da alta cúpula do Pentágono e seus planos, das formas de surpreender o regime. Afinal, ainda somos uma superpotência. Gostaria que agíssemos como tal. Bem, vamos ver. Quer dizer, obviamente há muito debate sobre Trump. Os leais a Trump dizem, sabe, para não acreditar nos sinais de que ele está desistindo ou para esperar até depois das eleições de meio de mandato. Você está otimista em relação a isso? Ou, sabe, porque em vários momentos realmente parece que Witkoff, Kushner e Vance conseguiram ganhar vantagem dentro do governo. Acho que sim, e sabe, parece que Marco Rubio está meio que sozinho, isolado, agora como autoridade de alto escalão mais linha dura dentro desse governo. Sensato é uma palavra melhor que linha dura. Tendo a achar que são a serve. mesma coisa, mas sabe, é isso. Mas eu acho que o presidente precisa de outra estratégia. E posso te dizer que, sabe, ele continua insistindo nessa ideia de cessar fogo. Algum tipo de acordo justo com a República Islâmica que faria as coisas voltarem ao normal no Estreito de Hormuz e na região. Não creio que o regime se interesse por isso. Acho que é uma estratégia fracassada. Por que eles estariam? Certo. Primeiro, eles estão bravos porque destruímos o programa nuclear deles. Eliminamos líderes e grande parte da capacidade militar. Praticamente anulamos mais de um ano do PIB deles com essa guerra. Eles têm uma conta a acertar.
e talvez não nos deixem escapar facilmente. Então, a ideia de continuarmos dependendo de uma pausa na luta intermediada pelo Paquistão, Catar ou Arábia Saudita faz muito pouco sentido para mim. Agora, se você quiser dizer que vamos continuar participando desses curtos cessar-fogos para que o petróleo possa transitar pelo Estreito de Hormuz e a gente dispare menos mísseis interceptadores, ok, isso não é uma estratégia de longo prazo. É uma estratégia tática para um problema que ainda precisa ser resolvido. Mas eu diria que a abordagem de J.D. Vance ou Witkoff de simplesmente aceitar o que os sauditas ou paquistaneses nos dão e aceitar a derrota em um memorando de entendimento mal escrito e mal concebido, isso não faz sentido para mim. Ainda precisamos descobrir como recuperar nossa posição na região. Ainda temos uma ordem regional que precisamos moldar. Se sairmos na frente aqui nesta guerra, se conseguirmos encontrar uma maneira de declarar vitória, vejo coisas enormes no futuro. Quero dizer, acho que teremos domínio energético no Oriente Médio. Vamos criar um novo corredor, o que é conhecido como o corredor IMEC, o corredor de energia Índia-Oriente Médio, que conectaria a Índia ao Golfo Pérsico através de Israel até a Grécia e Chipre. Há coisas extremamente positivas que podem surgir disso, além do regime não poder mais obter armas nucleares, não podendo mais ameaçar todos os seus vizinhos com grupos proxy. Tudo isso é fundamental para os Estados Unidos e nossa posição no mundo. E, novamente, recorrer a documentos apressadamente elaborados que tentariam solidificar um cessar-fogo muito fraco, que não é vantajoso para os Estados Unidos. Simplesmente não é o caminho a seguir. Vamos ter que encontrar algo para atacar, sejam líderes de alto escalão, alvos militares estratégicos, seja o que for. Precisamos dar um golpe debilitante no regime. A única saída é passar por isso. Sim, eu concordo. E a ideia de que a derrota, mesmo que seja uma derrota de curto prazo, seja uma boa estratégia política para Trump e os republicanos vencerem nas eleições de meio de mandato é uma loucura. Sabe, uma guerra que está sendo perdida é muito mais impopular do que uma guerra impopular que ainda está acontecendo, eu acho. Vamos comentar sobre o Líbano e o conflito entre Israel e o Hezbollah, que o Irã tentou associar a acordo sobre o Estreito de Hormuz ou a questão nuclear. Você acha que existe alguma chance de o governo do Líbano realmente conseguir se livrar ou desarmar o grupo proxy do Irã, mesmo com a pressão contínua de Israel, ou estamos condenados a ver esse drama se repetir indefinidamente? Sabe, eu estou um pouco mais otimista em relação a esse processo político atual. E eu tenho que dizer, digo isso com certa reticência, porque já vimos esse filme antes, certo? Sabemos como termina. É sempre a mesma história. Criam esperança e puxam o tapete. Contamos com forças armadas libanesas e a comunidade internacional para tentar resolver essa situação. Eu penso na Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, certo? Era para ser a solução para isso, mas nunca foi, desde as versões anteriores, dessa mesma guerra que acontece no Líbano, desde os anos 1970. Mas eu diria que o que é diferente aqui são as circunstâncias. A Operação dos BIPs de 2025 ou 2024, na verdade, que matou tantos daqueles comandantes de alto escalão, seguida pelas operações com walkie-talkie que mataram muitos outros, seguida pela eliminação de Hassan Nasrallah, o líder de longa data do Hezbollah. E então, a erosão das capacidades militares do Hezbollah ao longo do tempo, graças a um acordo intermediado pelos americanos entre o Líbano e Israel. Os israelenses continuaram a identificar alvos do Hezbollah, questionaram se as forças armadas libanesas estavam dispostas a entrar em combate. As forças armadas libanesas recusaram consistentemente, mas depois cederam o direito a Israel de eliminar ativos do Hezbollah em coordenação. Com o tempo, parecia que os libaneses estavam solicitando ataques aéreos para os israelenses. Quando você fala com autoridades israelenses agora, como imagino que faz, você ouve que as capacidades do Hezbollah diminuíram em cerca de 75%. E isso não é insignificante, porque quando essa guerra começou, lembrou que isso foi o que mais me tirou o sono após 7 de outubro. Não foi o Hamas, nem outros grupos por procuração. Sempre ouvimos que o Hezbollah tinha as capacidades e a força militar. Eles eram considerados simplesmente imbatíveis, esse enorme, tipo garantia final que o Irã mantinha
pairando sobre a cabeça de Israel. É isso mesmo. Sempre ouvi que eles tinham o equivalente militar a um exército europeu de porte médio. Então imagine os israelenses tendo que ir para a guerra contra a República Tcheca ou algum outro exército avançado semelhante. Era sobre isso que alertavam. E, como ocorreu, os israelenses conseguiram, pelo desgaste, conseguiram destruir 75% das capacidades deles. Então agora você tem esse processo político onde o presidente do Líbano está pedindo o desarmamento do Hezbollah. Ele tem o apoio dos Estados Unidos, mas também italianos, franceses e britânicos apoiam de diversas formas. O povo do Líbano está cada vez mais certo de que essas guerras só trazem desastres ao país. E é uma sensação de que a maré está mudando de alguma forma, especialmente porque a República Islâmica, a patrocinadora do Hezbollah, continua perdendo poder nessa guerra com os Estados Unidos. Então as coisas parecem mais sólidas do que nunca. Mas veja, acho que uma coisa que todos nós precisamos reconhecer aqui é que as Forças Armadas libanesas, eles agora são chamados a ocupar zonas piloto que os israelenses limpam. E então as FAO devem intervir e preencher a lacuna. As FAO, bem, eles são uma piada. Quero dizer, eles realmente são. Não são O Líbano sérios. ainda não é de fato um país. Não, né? Quer dizer, eles têm uma dívida de 200 bilhões de dólares, um exército que não funciona e uma divisão sectária que continua destruindo a política desse país. Eles precisam de mais estabilidade. E não sei se vão conseguir, mas vou dizer, você ouve isso o tempo todo, nos Estados Unidos, dos libaneses e israelenses. Esta é uma oportunidade que surge uma vez por geração. Nunca vimos o Hezbollah tão fraco e nunca vimos uma oportunidade de redesenhar o mapa do Oriente Médio como talvez possamos fazer agora mesmo. Com o Hamas enfraquecido, o Irã enfraquecido, um regime sírio que foi derrubado. Em outras palavras, toda a estrutura do Oriente Médio que o Irã havia construído está rapidamente se desfazendo. E isso dá a Israel, os Estados Unidos e talvez alguns poucos países moderados do Oriente Médio uma oportunidade de consertar as coisas. Não quer dizer que tudo será perfeito, mas você poderia criar, potencialmente, um sistema melhor do que o que tínhamos. Sim, vamos agora para Gaza. O anúncio de Trump na semana passada sobre avançar com seus esforços de paz para desarmar o Hamas em Gaza, que está ligada à retirada de Israel das áreas que controla na faixa. Não acredito que a principal questão seja se isso vai funcionar, pois duvido que alguém realmente acredite. A força internacional prevista não pode nem vai obrigar o Hamas a se desarmar, como sabemos. E que só Israel pode fazer isso. Então a pergunta é, por que os Estados Unidos estão fingindo que isso pode acontecer e conseguindo você sabe, relutante aquiescência de Israel a isso? O que realmente acontece aqui? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que, sabe, de novo, olhar para a forma como o Hamas tem sido constantemente derrotado é um contexto importante aqui. Houve um tempo, obviamente, por volta de 7 de outubro. E nos meses seguintes, na verdade, quero dizer, no primeiro ano e meio depois, o Hamas controlava toda a faixa de Gaza. Mesmo com a luta dos israelenses, que avançavam, recuavam e o Hamas retomava o território. E parecia que você estava tentando secar um chão que tinha sido inundado. Simplesmente não havia como secar tudo. Mas em algum momento a maré virou. Os israelenses anunciaram o que chamavam de Zona Amarela e, inicialmente, controlavam cerca de 30% da faixa de Gaza. Depois, passaram a controlar 40%. Hoje, eles controlam quase 70% da faixa de Gaza. Isso significa que o Hamas está encurralado em um pequeno enclave que faz fronteira com o Mediterrâneo, certo? Então eles estão literalmente pressionados contra o mar, controlando 30% da faixa de Gaza. Os israelenses mudaram o rumo da guerra. Não sei o que acontece se os israelenses decidirem se retirar amanhã. Mas o Hamas ainda está muito entrincheirado nesses sim, 30%. Eles estão E recrutando. por entrincheirado não é metáfora. Trata-se de um sistema Não, você de túneis tem dois ainda níveis existente. diferentes.
de estruturas militares, uma abaixo do solo e outra acima do solo. E eles estão tentando se preparar para outra rodada de guerra com Israel, usando munições israelenses não detonadas e tentando convertê-las em mísseis e foguetes que talvez possam tentar disparar contra Israel. Mas os israelenses ainda estão combatendo-os regularmente. E você pode ver que nenhum dos principais líderes do Hamas vai durar muito neste mundo. É como ser o baterista daquela banda do filme, o Spinal Tap, certo? Se você é o baterista do Spinal Tap, você não vai viver por muito tempo. É a mesma coisa se você é um dos principais líderes do Hamas. Você não vai durar muito neste mundo. Então, existe a sensação de que os israelenses ainda têm essa vantagem. E nesse contexto, o Conselho da Paz veio a público e pediu: queremos que vocês se desarmem. Segundo o pessoal do Conselho da Paz, o Hamas concordou com isso em princípio. De acordo com o próprio Hamas e todos os seus vários, você sabe, núcleos de liderança, Turquia, Catar, Irã, a própria Gaza, eles rejeitam totalmente essa ideia de que estão dispostos a se render. Mas deixe-me dizer, enquanto os israelenses continuarem, quero dizer, eles não tiram o pé do acelerador. Eu acho que sim. E há muita pressão sendo colocada sobre eles para fazer exatamente isso. Certo. Acho que esse é o ponto. Os israelenses aprenderam durante a guerra que não devem parar de lutar, certo? Eles continuaram sendo, quero dizer, os israelenses estavam sendo caluniados, certo? Por, você sabe, as conversas sobre genocídio, fome e crimes de guerra. E o objetivo de tudo isso era forçar os israelenses a parar de lutar. E eles não pararam. E como resultado de não parar a luta e manter essa ofensiva persistente contra o Hamas dia após dia, eles realmente encurralaram o Hamas em apenas 30% da faixa de Gaza. Há uma lição nisso. Então, não importa o que aconteça do ponto de vista israelense, e eu acho que é isso que o governo atual, eu acho que eles já chegaram a essa conclusão. Não há saída a não ser continuar avançando. E isso, aliás, é a lição. É a lição para Trump e o Irã. É uma lição para os israelenses no Líbano. É a lição para os israelenses em Gaza também, que esses inimigos precisam ser derrotados, eles precisam ser desgastados. É uma questão de paciência, é uma questão de saber se você consegue ter uma visão de longo prazo desse conflito e não ser influenciado por opiniões rápidas nas redes sociais e por podcasters que te difamam. Trata-se de fazer o que é do seu interesse nacional para derrotar seus inimigos. E isso eu acho... essa é a lição para todos. Em breve, pode ser a lição para os sauditas, que talvez precisem enfrentar os Houthis no Iêmen. Mesma coisa, certo? Quero dizer, eles cederam a isso quando tiveram que parar a guerra com os Houthis, porque os Estados Unidos retiraram seu apoio. Pode-se dizer que israelenses várias vezes tiveram que interromper combates, seja contra o Hamas ou o Hezbollah, por causa da pressão internacional e da pressão da mídia. Essas são as coisas que você precisa de alguma forma ignorar nos dias de hoje, senão você nunca vai terminar uma guerra. Certo. Agora, quando olhamos para a região, um dos principais atores que aparentemente conquistou a confiança de Trump é o presidente turco Erdogan, que parece ter convencido o presidente, em algum momento, a recuar de uma retomada da guerra. Quais são seus objetivos? E a influência turca sobre a política americana é uma força destrutiva à qual se deve resistir? Ou a Turquia ainda é tão estrategicamente importante como membro da OTAN para os Estados Unidos que Trump está certo em apoiar Ankara? Vou te falar, Jonathan. Sempre ouço que os turcos são grandes demais para falhar, que não podemos aliená-los ou trabalhar contra eles. Eu vejo de uma forma diferente. Houve uma época em que a República da Turquia era uma aliada fiel dos Estados Unidos. Uma democracia, uma que costumava compartilhar secular. Uma democracia secular. Geralmente compartilhavam nossa visão de mundo. Não digo que era um alinhamento perfeito, mas isso é raro até entre aliados. Mas por volta de 2010, 2011, começamos realmente a perceber uma mudança por parte do governo Erdogan. Agora, vale ressaltar aqui que o Erdogan está no poder desde 2002. Então esse cara é um ditador neste momento, ditador vitalício na Turquia. Então a democracia foi completamente destruída. Ele acabou totalmente com a mídia, o judiciário, o exército, quero dizer, enfim, todas as instituições-chave que antes faziam da Turquia uma democracia não existem mais. E além disso, os turcos têm sido patrocinadores fundamentais do Hamas, apoiadores do Hamas.
Os interesses comerciais do Hamas passam todos por Istambul. Isso não foi identificado por mim ou pelo FDD, mas sim pelo New York Times, sabe, em um relatório que saiu logo após a guerra de 7 de outubro. Eles têm sido patrocinadores do Talibã, da Al-Qaeda, ISIS. Eles estavam lavando 20 bilhões de dólares para a República Islâmica do Irã entre 2012 e 2015. Em outras palavras, quando você olha para a região agora, pode ver a atuação dos turcos em muitos lugares problemáticos. Se eles não fossem um aliado da OTAN, acho que você também poderia facilmente chamá-los de um Estado patrocinador do terrorismo. Eu acredito que eles cumprem os critérios para isso independentemente disso. Exatamente, quero dizer, eu nunca vi nada assim antes, onde você pode ser membro da OTAN por um lado, mas também, sabe, se qualificar como um Estado patrocinador do terrorismo por outro. Os catares talvez sejam o único outro país que se encaixa nessa descrição. Eles não fazem parte da OTAN, mas são aliados preferenciais extra-OTAN. De qualquer forma, você entende o que ocorre aqui. Esses caras, de alguma forma, conseguem ser o incendiário e o bombeiro ao mesmo tempo, tanto os catares quanto os turcos. E por acaso, eles são aliados muito próximos, em sua busca por um Oriente Médio guiado pela Irmandade Muçulmana. Eles têm uma visão de mundo islamista que gostariam de impor. Agora, a pergunta é: por que eles ainda têm alguma influência dentro do governo Trump? E aqui está. Essa é a minha pergunta. Sim, eu não consigo explicar de outra forma, além de dizer que sim, os turcos têm o segundo maior exército da OTAN. E sim, eles, você sabe, continuam a se envolver com os Estados Unidos em uma série de questões que podemos chamar de interesses mútuos. Mas eles não são confiáveis. Eles não são um aliado útil, não se estão alimentando as chamas dessa guerra e piorando a situação. Quero dizer, há poucos dias, oficiais do Hamas foram a Ankará e se encontrando com altos funcionários turcos. E isso não era sobre os turcos tentando convencer o Hamas a se render. O assunto era: qual o plano para retomar a faixa de Gaza e minar os israelenses? Como enfraquecer a aliança liderada pelos Estados Unidos no Oriente Médio? É disso que tratam aqui. E ainda assim, Donald Trump ainda arranja tempo para prestigiar Erdogan conversando com ele. Aliás, isso é mais curioso porque Erdogan quase não fala inglês. Acho que ele não consegue juntar 5 ou 6 palavras em inglês sem ajuda. Não sei como é esse relacionamento. E sim, ele conseguiu ser em vários momentos o melhor amigo de vários presidentes americanos. Obama passou por uma fase em que era muito próximo de Erdogan. Isso era um pouco mais compreensível. Sim, mas depois, tudo desmoronou com os protestos do Parque Gezi, em 2016. Sabe, Erdogan realmente mostrou ser o bandido que é, reprimindo manifestantes pacíficos. E Obama meio que lavou as mãos e disse: não vou mais fazer isso. Esse é um cara com quem não posso mais trabalhar. Fico me perguntando, quando Trump vai chegar a esse ponto de ruptura? E eu tenho que te dizer, o que mais me incomoda agora é que o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barak, parece ser o cara que está simplesmente promovendo a agenda turca. E ele faz isso, eu acho, muitas vezes às custas dos interesses americanos. Trump parece concordar por enquanto. Muitas coisas funcionaram na política externa dele no Oriente Médio, mas algumas foram um pouco duvidosas. Essa pode ser a mais duvidosa de todas essas políticas. O que está por trás disso? Qual é o interesse do nosso embaixador nisso? Porque, sabe, o que está acontecendo com ele? E sabe, qual é a barganha de verdade? Porque este presidente é movido a negociações. O que não é necessariamente algo ruim. Vivemos em um mundo de negociações. Mas qual é a influência da Turquia sobre os Estados Unidos para que eles consigam fazer isso, além de serem membros da OTAN? Mas este não é um presidente que se importa muito com a OTAN. E, na verdade, eu diria que a presença da Turquia na OTAN é um bom argumento contra a OTAN. Eu diria isso. Com toda essa conversa sobre nossos aliados europeus não gastarem o suficiente, preciso te dizer, a participação da Turquia na OTAN é provavelmente o maior problema dentro da aliança. É um anacronismo. Fez sentido durante a Guerra Fria, não faz sentido agora. Está certo. Aliás, mesmo que os turcos tenham ajudado os ucranianos, eles também lavam dinheiro para oligarcas russos. Quero dizer, de novo, incendiário e bombeiro. E ainda assim concordamos com isso. E veja, provavelmente a coisa mais grave que vimos vindo da Turquia foi a aquisição, há alguns anos, do sistema S-400. Esse é o sistema de defesa fabricado na Rússia.
Isso fez com que a Turquia entrasse na nossa lista de países proibidos de ter acesso ao F-35. Nós os barramos do programa F-35 por causa disso. Eles ainda não se desfizeram desse sistema russo, S-400. E mesmo assim, de alguma forma, o governo Trump está falando sobre deixá-los voltar para o clube. Nada disso faz sentido para mim. E eu acho que você está certo. Qual é o acordo? Eu não sei. Mas Tom Barak parece saber. E eu realmente acho que esse é o tipo de coisa sobre a qual os membros do Congresso provavelmente fariam bem em perguntar sobre isso. Se há alguém que pode colocar um limite no executivo e em Tom Barak, seria o Congresso. Acredito que alguns membros do Congresso realmente se importam, como os senadores Risch, Langford e Cotton. Quero dizer, acho que há um grupo central de pessoas que já se manifestaram sobre a possibilidade do F-35 ir para a Turquia, readmitindo-os no clube. Esses senadores deveriam questionar mais, e espero que façam. Sim, agora falando sobre a Turquia e o Catar, como eles estão influenciando os próximos passos na Síria? Nós já mencionamos, você mencionou o colapso do regime Assad e sua substituição. Como você vê o novo regime islamista lá, que venceu a guerra civil e que Trump parece considerar como um possível porto para o Ocidente? Isso é loucura? Ou ele só está tentando, sabe, é só um balão de ensaio? Olha, é loucura e é um balão de ensaio. E acho que você pode dizer que há um risco que vale a pena correr. A instabilidade na Síria era um peso para toda a região e era uma ameaça para a Europa em termos de migração. Era uma ameaça para os israelenses em relação à atividade jihadista apoiada pelo Irã. A instabilidade, você podia sentir ela reverberando por toda a região. Então, mesmo enquanto a região se recuperava da Primavera Árabe, você ainda vê os efeitos disso em lugares como a Líbia, mais distante dos nossos interesses centrais. E locais como Síria e Iêmen, que podem ser mais próximos de casa. Sabe, eu me lembro quando os sírios passaram pela cidade logo depois que Assad caiu. Eles pediram um alívio total das sanções. Conversamos e perguntaram se no FDD apoiaríamos isso. Respondi que absolutamente não, que precisávamos ver o que sairia desse ex-líder da Al-Qaeda, certo? Mohammed al-Jolah. Jolani, agora se chamando Ahmed al-Sharaa. Mas esse era um cara em quem não se podia confiar. Esse é um homem que tinha sangue nas mãos, claramente, por anos a fio, um parceiro não só da Al-Qaeda, mas também do Estado Islâmico, altamente problemático, certo? Agora ele diz que é um pragmático, mas deixe-me dizer, os turcos, de quem acabamos de falar, e eles são patrocinadores de jihadistas em todo o Oriente Médio. Eles são os principais patrocinadores do regime sírio. Eles efetivamente possuem e controlam o regime sírio. E o que torna isso ainda mais preocupante para mim é que estamos assistindo a um enorme reforço das Forças Armadas sírias. E conversando com amigos em Israel, eles me disseram muito claramente que as Forças Armadas sírias agora são as que mais crescem no mundo, graças à Turquia e à Rússia. Se disse que isso indica estabilidade, vou te dizer que você está fora de si. Certo. Pode ser que esse exército esteja lá apenas para se proteger de agentes malignos em uma região perigosa. Em um país onde a guerra civil ainda... Sabe, acabou, mas na verdade não acabou. Não está totalmente resolvido. Não está. Quer dizer, a consolidação do poder legítimo em todo o país ainda precisa ser decidido, eu acho. E além disso, o próprio exército é composto por ex-jihadistas. Você tem que lembrar, isso foi durante a Guerra Civil. As facções de Jolani eram jihadistas. E agora você tem um exército jihadista comandando um enorme acúmulo de equipamentos ocidentais produzidos pelos turcos, que possuem uma indústria de defesa bilionária e estão lucrando muito. Por isso, a grande preocupação com o que surge da nova Síria. Eu diria que há provavelmente mais uma coisa enquanto falamos sobre os turcos e o potencial aumento do seu poder. Então, eles têm essa influência sobre a Síria. Eles também, quero dizer, têm influência em Gaza por causa de suas conexões com o Hamas. Eles têm uma base no Catar que é significativa.
Eles estão lutando contra os curdos no norte do Iraque de forma intermitente, então eles têm uma presença lá. Eles têm empresas militares privadas formando milícias no chifre da África. Eles exercem grande influência na Líbia. Eles têm F-16Ss no norte ocupado de Chipre e navios de guerra assediando gregos e cipriotas em toda a região do Mediterrâneo Oriental. Isso é uma presença significativa. E essa presença fica ainda maior agora por causa de uma nova estrutura de aliança que está em andamento. É algo para ficar de olho. No Oriente Médio, eles chamam de STEP. STEP. Arábia Saudita, Turquia, Egito, Paquistão. Essa é uma resposta sunita ao corredor de energia Índia-Oriente Médio. Então, em outras palavras, aquilo deveria ser, ou ainda pode ser, você sabe, a Índia, Emirados Árabes Unidos, Israel, Grécia e Chipre, todos esses são aliados dos Estados Unidos que estão meio que desvinculados das batalhas sectárias do Oriente Médio. A aliança STEP, essa aliança da Turquia com o Egito e o Paquistão, fortemente influenciada pelos sunitas, ideológica, com o objetivo de certa forma, conquistar a região novamente. E estamos observando isso com muito cuidado agora. Se STEP tiver sucesso, acho que seria um grande retrocesso em relação à ordem regional liderada pelos Estados Unidos. E realmente seria esse vácuo deixado pela República Islâmica sendo preenchido pelos atores errados. Então, é algo para ficar de olho. E eu acho que isso não está no radar de ninguém. Porque realmente, sabe, nossa cobertura de notícias é ininterrupta. O que acontece agora com o Irã? Eu estou pensando 2 ou 3 passos além disso. E eu vejo algumas coisas bem perigosas. Bem, isso me leva a perguntar sobre outro país-chave no Oriente Médio, um que você conhece bem, que é o Egito. Às vezes, parecia aliado de Israel contra grupos como o Hamas e a Irmandade Muçulmana, que o regime de Sisi considera inimigos mortais. Mas os Estados Unidos ou Israel podem realmente contar com o Cairo daqui em diante? Não, quero dizer, acho que a resposta é direta. Absolutamente não. Pelo menos não na sua forma atual. Quero dizer, houve um tempo, eu acho, em que víamos Abdel Fattah el-Sisi, o presidente do Egito, como esse firme opositor da Irmandade Muçulmana, uma figura anti-islamista totalmente alinhada com o governo Trump, certo? Você deve se lembrar daquela foto famosa do Sisi, do MBS e do Trump segurando aquele orbe, aquela esfera dourada na Arábia Saudita. E havia essa sensação de que eles estavam lutando, sabe, contra os islamistas. Eles combatiam o radicalismo na região e estávamos rumo à normalização. Desde o início das guerras de 7 de outubro, o que vimos de fato é que os egípcios, em primeiro lugar, foram em grande parte responsáveis pelos túneis que trouxeram algumas das piores armas para Gaza. Eles provavelmente facilitaram a ida e vinda de combatentes para receber treinamento em lugares como Irã e Turquia, para se prepararem para a guerra. De acordo com todos os relatos, ouvimos que eles têm muito mais armamento no Sinai do que o necessário, e que isso seria uma ameaça potencial para os israelenses. A retórica deles, em relação a Israel, tem sido extremamente hostil. Agora, eles estão treinando com os turcos. Eles acabaram de concluir um exercício de treinamento militar com os turcos. Os turcos já foram, em outros tempos, inimigos deles. Inimigos que apoiavam a Irmandade Muçulmana Islâmica. E agora eles estão trabalhando juntos. Juntos. Esses caras são uma grande incógnita. Agora, vou dizer, não é fácil para o Cairo neste momento. O fechamento do Mar Vermelho, como resultado dos ataques dos Houthis, teve um efeito absolutamente debilitante sobre o canal de Suez. Isso prejudicou eles. Financeiramente tem sido brutal, e eles ainda estão, eu acho, sofrendo com a falta de turismo. As pessoas não querem mais ir ao Egito. As pessoas pensam no país como um caso perdido, e o turismo costumava representar uma grande parte do PIB deles. Mas eles não conseguem descobrir em qual aliança estão. Eles fazem parte do STEP? Eles participam dos acordos de Camp David com Israel? Eles ainda estão em aliança com os Estados Unidos? Parece que estão trabalhando com os russos ao mesmo tempo. Acho que estão sendo tentados pelos chineses. Olha, esse é um país completamente quebrado economicamente. Com um homem no comando que, na minha opinião, está se agarrando a qualquer esperança agora, tentando descobrir como tirar o Egito do fundo do poço e trazê-lo de volta para o centro do jogo. Não tenho certeza se ele é o cara certo para isso.
Ele parece um pouco, sabe? Parece perigoso neste momento. E eu temo que os egípcios possam ser influenciados a se juntar ao grupo desses sunitas radicais de que falamos, ou simplesmente para uma posição de não alinhamento, onde eles não seriam mais aliados confiáveis dos Estados Unidos, muito menos de Israel. Certo. Agora, vamos falar sobre outro ator, talvez o principal, a Arábia Saudita. O governo concordou com o acordo para dar a eles o início de um programa nuclear, mas que o presidente depois condicionou a adesão deles aos acordos de Abraão. O que realmente está acontecendo agora entre Washington e Riad? Pessoalmente, sou cético. Sempre fui cético quanto à possibilidade de os sauditas realmente reconhecerem formalmente Israel. Mesmo no auge do romance entre Israel e os sauditas, você sabe, debaixo dos panos. Você acha que existe alguma circunstância em que isso realmente poderia acontecer? Eles normalizarem as relações com Israel como parte de um suborno ou em alguma outra situação? Ou isso realmente depende de o perigo iraniano estar contido? Acho que vencer a guerra ajudaria muito a levar os sauditas onde precisam estar. Nada vai convencer eles da importância de uma aliança com os Estados Unidos. E os israelenses, mais do que uma vitória dos Estados Unidos e dos israelenses, derrotando a República Islâmica e eliminando uma ameaça com a qual os sauditas têm lidado há décadas. Sim, mas posso só interromper? Não seria, sabe, assumir que a ameaça iraniana poderia finalmente ser eliminada? Isso, na verdade, não elimina também um dos incentivos deles para dar aquele último passo com Israel? Sim, quero dizer, acho que esse é um ponto justo. E aí acho que isso levanta a questão do que a normalização traria para a Arábia Saudita. Porque o que eles têm tentado fazer é se desvincular do petróleo. Eles têm a chamada Visão 2030, que busca transformar o país em uma economia baseada no conhecimento e tornar a população mais produtiva. Não tem dado certo. Mas a aquisição de tecnologia de ponta de um país como Israel poderia ajudar a impulsionar isso, certo? Sabe, o advento da IA e, você sabe, o uso de tecnologia que pode ser desenvolvida por países aliados para trazer a Arábia Saudita para o século XXI é importante. Eu só gostaria de comentar, já estive na Arábia Saudita, não sei, talvez 6 ou 7 vezes nos últimos 10 anos. Tem sido fascinante ver as mudanças que estão acontecendo lá. Este é um país que está se modernizando. Não importa o que você queira dizer sobre suas aspirações políticas ou a direção que está tomando, o país entrou definitivamente neste século. E isso não foi uma tarefa fácil. Esse é um projeto do MBS, você sabe, que está em andamento desde 2017. Acho que ele deu uma parada nos últimos anos em relação à modernização do país. A Visão 2030, para alguns desses megaprojetos, definitivamente perdeu força. Não há dúvida sobre isso. Mas a normalização é interessante. Vi israelenses na Arábia Saudita com dupla nacionalidade e 2 passaportes. Eles entram com outro passaporte e são bem recebidos. Como sempre digo, a normalização é um processo, não um evento. Acho que estamos esperando pelo evento e o aperto de mão na Casa Branca. O processo já está em andamento há tempos. Eles já estão de mãos dadas sob a mesa. Resta saber se farão isso em público. Não vejo isso como algo binário. Acredito que eles já seguem esse caminho. E eu acho que eles entendem os benefícios. Agora, tem um detalhe. Eu mencionei o IMEC e mencionei o STEP. Os sauditas ocupam uma posição central em ambos. Em resumo, se os sauditas entrarem no IMEC, acho que a ordem regional liderada pelos Estados Unidos estará consolidada. A participação da Arábia Saudita nisso será crucial. Eles têm os recursos, eles têm a energia. Eles seriam a força pró-América que uniria outros estados árabes que poderiam vir a normalizar relações com Israel, possibilitando o florescimento da região. E também tem o STEP, certo? Essa aliança que eu mencionei com Turquia, Egito e Paquistão. As pessoas já colocam a Arábia Saudita nela. Eles são o S do STEP. E eles, eu acho, provavelmente... Quero dizer, eles estão tentados por essa estrutura de aliança. Acho que eles provavelmente entendem que entrar nela provavelmente não seria 100% do interesse deles. E você pode ver os Estados Unidos e a Grécia, por exemplo, eles estão ativamente cortejando os sauditas. Eles estão tentando trazê-los de volta para o IMEC. Os gregos, você deve ter visto, acabaram de derrubar um monte de mísseis balísticos nos céus da Arábia Saudita há apenas alguns dias.
tem também a oferta dessa assistência nuclear civil dos Estados Unidos. Isso faz parte disso também. Há um esforço ativo para tirar os sauditas de cima do muro e colocá-los nessa aliança. Dá para ver que a pressão está aumentando para trazê-los para dentro. Eles ainda estão indecisos. Espero que decidam em breve. Sim, na verdade, obviamente, fatores econômicos e políticos desempenham um papel enorme nisso. Mas no cerne do regime saudita estão seus laços com uma vertente específica do Islã. Foi assim que eles chegaram ao poder há mais de um século. E, você sabe, o status deles como guardiões dos lugares sagrados do Islã, no final das contas, isso não é um fator importante que vai acabar freando a entrada deles no IMEC e naquela outra aliança, e também serve como um obstáculo para, você sabe, ter algum dia uma relação aberta com Israel. Bom, quero dizer, é uma pergunta interessante que você faz, por quê? MBS deixou muitos dos wahhabitas de lado. Sabe, muitos dos clérigos e o que era conhecido como Mutawa, a polícia religiosa, todos eles foram deixados de lado na Arábia Saudita moderna. Os últimos 10 anos não foram bons para os extremistas nesse país. E sabe, agora mesmo, eu realmente tenho que dizer, quero dizer, sim, a guerra de Israel e as imagens que aparecem na televisão sobre, você sabe, o sofrimento em Gaza, acredito que isso influencia como o saudita médio pode pensar sobre tudo isso. Mas quando falamos do saudita médio, estamos falando da grande família, sabe? Porque o regime também é meio que um negócio de família. Eles são. Ou estamos falando sobre, você sabe, um saudita comum na rua? Ei, eu acho que é Muhammad, mas certo? É. Mas sabe, o que eu acho? Acho que todos nós precisamos entender uma coisa aqui. Isso é uma ditadura, e eles realmente não se importam com o que Mohammed ou um saudita comum tem a dizer nas ruas, certo? Eles são assim. Mostram o que vão fazer e fazem. Por isso, não acho que seja sobre opinião pública. Se você me perguntar agora, acho que um dos maiores desafios que os sauditas têm, eles têm uma aliança realmente complicada com os Emirados Árabes Unidos. E você deve ter ouvido que os Emirados Árabes Unidos e os sauditas têm estado em conflito no último ano mais ou menos. Há uma divisão. O fato é que MBS e MBZ, o líder dos Emirados Árabes Unidos, em certo momento tinha uma relação muito fraternal, de irmãos ou primos, ou como você quiser chamar, mas era uma relação próxima. Agora eles se veem em competição um com o outro. Então, se os emiratenses estão nos acordos de Abraão com Israel, os sauditas talvez não queiram isso. E se os emiratenses fazem parte do IMEC, bem, então os sauditas também podem não querer seguir esse caminho. Existe esse sentimento de diferenciação, de que eles querem traçar o próprio caminho. E novamente, eles se veem como potências sunitas. E talvez o Paquistão, que lhes fornece o guarda-chuva nuclear, e a Turquia, que tem, você sabe, o segundo maior exército da OTAN, que esse talvez seja o guarda-chuva que parece mais confortável para a identidade em evolução da Arábia Saudita na região. Ainda acho que eles estão melhor sob o guarda-chuva americano. Acredito que nossos sistemas de armas serão superiores aos que os paquistaneses ou turcos podem fornecer. E tenho que te dizer, todos os outros países, esses 3 países no STEP, eles são um caso perdido. Quero dizer, os turcos são economicamente um desastre e estão se desintegrando como governo, certo? É governo de um homem só neste momento. Os egípcios vivem em um país extremamente populista que enfrenta pobreza extrema atualmente. E você tem os paquistaneses que de alguma forma saíram das sombras depois de anos de isolamento. E eles têm alguma influência com o governo Trump. Mas eles são, quero dizer, em termos de precisão, com uma arma nuclear. Mas basicamente pertencem aos chineses. O volume da dívida deles nas mãos dos chineses é enorme. Por isso, acho que nenhum desses países vai servir a Arábia Saudita como eles esperam. Mas mesmo assim, eles ainda estão flertando com essa estrutura de aliança, porque não estão totalmente confortáveis em se aproximar dos Estados Unidos, de Israel, da normalização, do Ocidente e da Europa. Não é onde eles costumam se encaixar. E estamos observando eles, sabe, meio que avaliando suas opções em tempo real. E, ao mesmo tempo, eles também estão tentando evitar uma guerra ainda mais desastrosa, pedindo para Donald Trump não atacar o Irã. Quero dizer, eles parecem adolescentes tentando se encontrar agora. Eles não sabem o que querem. Sim.
Claramente. Agora, por último, quero perguntar sobre o futuro da aliança entre as duas grandes democracias dos Estados Unidos e de Israel. O Partido Democrata parece estar em um caminho no qual está se tornando o partido anti-Israel, enquanto o Partido Republicano ainda é majoritariamente pró-Israel. Mas se for liderado pelo vice-presidente Vance em 2028, isso também pode mudar. Você está otimista ou pessimista em relação ao futuro disso? Você sabe, como chefe como alguém da Fundação para a Defesa das Democracias, você está otimista ou pessimista em relação à aliança dessas duas democracias? Olha, quero dizer, eu sempre sou otimista em relação aos Estados Unidos e sempre sou otimista em relação a Israel. Eu não estou necessariamente otimista neste momento sobre a nossa capacidade de nos entendermos, dada a liderança política que vemos atualmente em ambos os países. Quero dizer, acho que nós meio que chegamos a um ponto de crise que precisamos reconhecer aqui. A primeira coisa é que certamente temos uma crise dentro do Partido Democrata, da DSA, do grupo conhecido como The Squad. Esses são radicais. Essas são pessoas que não têm em mente os melhores interesses dos Estados Unidos e acho que estão tentando desfazer nosso modo de vida e, certamente, estão tentando desfazer alianças como a que temos com Israel. Há a ala de Tucker Carlson no Partido Republicano que considero igualmente radical e perturbadora. E eu não sei exatamente quanto do Partido Republicano ela representa. Sim, a diferença é que leio bastante sobre as duas ameaças, como você sabe. Às vezes indo de um lado para outro em dias alternados. Mas, na verdade, a ala de Tucker Carlson no Partido Republicano não venceu eleições, enquanto os democratas radicais estão ganhando em todo lugar. Estamos falando um dia antes da primária do Senado de Michigan, onde podem ter uma vitória importante. Tucker, o único teste da ala Tucker do partido resultou, na derrota de Thomas Massie. Então existe uma diferença aí. Sim, acho que só diria que eles ainda não venceram. Isso é justo. Eles certamente vão vencer. Isso é justo. Em Israel, há uma liderança que está aí há muito tempo, está aí, você sabe, há 2 décadas, e eu realmente acho que em algum momento, provavelmente mais, 3 vezes, Então, você sabe, há uma espécie de fadiga e uma situação em ambos os países onde há mais confusão e não muita clareza, mas estamos trabalhando nisso, e eu tenho fé no futuro. Certo, esse é um bom ponto para encerrar. Jonathan, obrigado por participar hoje. Como nossos espectadores e ouvintes podem acompanhar seu trabalho e saber mais sobre FDD? Você pode acessar fdd.org ou procurar por FDD, e você pode nos encontrar, no Instagram, no Twitter, no Facebook e em todas essas redes. Você pode me seguir em JJ Schanzer no X ou jonathan.schanzer no Instagram. E agradecemos muito a sua audiência. Obrigado. Agradecemos também ao nosso público. Não esqueça de acompanhar diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em todas as plataformas de podcast. E esteja você nos ouvindo em qualquer uma dessas plataformas ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta e inscreva-se no JNS. Ative o sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Escreva para thinktwice@jns.org dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e refletindo por conta própria. Até a próxima semana.